Começamos o vídeo de hoje trazendo uma novidade que pode mexer com as expectativas para o próximo jogo. Um treinamento realizado recentemente praticamente definiu o elenco principal para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para este domingo contra um adversário de tradição. Um detalhe importante é que esse rival deve entrar em campo desfalcado, pois um de seus principais atletas voltou a sentir uma lesão muscular. A informação que recebemos é que ele permanecerá em sua cidade para realizar um tratamento intensivo, visando estar apto para a segunda rodada. Com isso, o tão esperado confronto individual amplamente promovido pela imprensa entre duas grandes estrelas do futebol nacional ficará para uma possível data futura, talvez apenas no segundo turno, e isso se ambos permanecerem no país. Vale lembrar que nenhum dos dois possui vínculo contratual de longo prazo, o que deixa tudo em aberto. Pode ser que esse duelo sequer aconteça nesta temporada. Já do lado do nosso clube, as notícias são positivas. A comissão técnica recebeu com entusiasmo a liberação de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Todos voltaram aos treinos e participaram normalmente da atividade coletiva mais recente. Um deles, inclusive, já foi testado entre os titulares e teve boa atuação. O técnico vê com bons olhos sua evolução física e admite que ele tem boas chances de começar jogando. Esse jogador é bastante querido pela torcida e há quem diga que ele voltará a ser titular absoluto nas primeiras rodadas da competição. Outro ponto positivo nos bastidores é o desempenho de um jovem atleta que vem chamando atenção nos treinamentos. Segundo relatos, ele ganhou entre 4 e 5 quilos de massa muscular, o que representa um salto importante, já que sempre foi considerado mais franzino, e agora tende a suportar melhor o contato físico e as disputas mais intensas durante as partidas. Houve também mudanças táticas importantes após o término do campeonato estadual. O desempenho no último jogo, com uma derrota para um rival direto, foi considerado abaixo do esperado, o que levou a uma revisão na formação tática. Agora, o treinador prepara 3 modificações significativas na equipe que começará o Brasileirão. Na defesa, um zagueiro deve assumir a vaga de outro, buscando maior solidez e velocidade na cobertura. No meio de campo, entra um jogador novo que vai atuar ao lado do primeiro volante. A ideia é que essa dupla garanta mais consistência na marcação. Por fim, no setor ofensivo, um atacante que voltou recentemente de convocação perdeu espaço para outro atleta que está em melhor fase. Essa nova peça ofensiva está jogando mais próxima dos meias e tem dado maior fluidez ao setor criativo. O objetivo do treinador é montar um meio de campo que permita mais liberdade para o camisa 10, que será responsável por criar, finalizar e armar jogadas. A formação inicial deve contar com um goleiro que é titular absoluto, acompanhado pelos 2 laterais já conhecidos da torcida. A dupla de zaga será formada pelo defensor que mais se destacou nas últimas partidas e outro que, embora ainda precise provar seu valor, tem potencial para formar uma parceria sólida. No meio, um volante que recentemente completou 50 jogos, pelo clube segue firme ao lado de 2 companheiros. Vale dizer que essa posição intermediária do meio é uma das mais concorridas do elenco e há uma briga saudável entre vários nomes pela titularidade. No ataque, como mencionado, um jogador mais veloz e que vem treinando bem, ganhará oportunidade ao lado do centroavante de referência. E aí, torcedor? O que você achou dessa provável escalação? Acredita que esse time está pronto para encarar um adversário que, mesmo sem sua principal estrela, continua sendo competitivo? Essa equipe rival não é fraca, longe disso. Tem um elenco equilibrado, fez boa campanha no estadual e conta com um técnico experiente. Jogar em casa será uma vantagem, mas será que conseguiremos transformá-la em vitória? Eu acredito que sim. Espero que esse início de temporada sirva para consolidar uma equipe organizada com intensidade padrão tático e evolução física, pois não teremos apenas o Campeonato Brasileiro, mas também uma importante competição continental pela frente. Mas voltando ao futebol, gostaria de destacar uma figura muito querida, Pedrinho. Tenho por ele uma admiração enorme. É um cara sincero, honesto, com uma trajetória que o coloca entre os ídolos do Vasco. Mas claro, isso não o isenta de críticas. Recentemente, ele concedeu uma entrevista esclarecedora, falou sobre temas espinhosos como a venda dos mandos de campo.
No ano passado, ele se posicionou contra esse tipo de negociação. Agora explica que, diante da situação financeira do clube, foi necessário ceder. Os mandos foram vendidos para garantir o pagamento dos salários e manter o clube em dia. Essa transparência é admirável. Ele não apenas justificou, mas reconheceu a importância de manter a torcida informada sobre essas decisões difíceis. É importante lembrar que essas vendas podem render até 2,5 milhões por jogo dependendo do público. Em tempos de crise financeira, isso pode representar a diferença entre manter os salários em dia ou atrasar. Pedrinho também abordou a necessidade de união, pediu apoio da torcida e dos criadores de conteúdo, o que considero mais do que justo. A torcida às vezes se divide por opiniões gerando brigas desnecessárias. Eu prefiro não alimentar isso. A união é essencial neste momento. Divisões internas só enfraquecem o clube. Outro ponto relevante. Pedrinho mencionou que o elenco atual está entre os 8 melhores do país. Concorda com isso? Com base em investimentos e folha salarial? É uma afirmação plausível. No entanto, sabemos que futebol se prova dentro de campo. Podemos ter um elenco valioso, mas se não houver desempenho, de nada adianta. Pessoalmente, acredito que estamos entre os 10 melhores. Melhor que isso só com o time realmente engrenando? Nosso elenco é mais forte do que em anos anteriores, mas os rivais também evoluíram. A renovação de contrato de um dos atacantes que saiu da base também foi pauta. O acordo está praticamente fechado até o fim do próximo ano. Ele poderá ser negociado no meio ou no fim da temporada. Esse tipo de atitude mostra comprometimento. O jogador poderia sair de graça, mas preferiu renovar, garantindo retorno financeiro ao clube. Sobre reforços, um jogador colombiano foi sondado, mas a comissão técnica não aprovou sua chegada. Ele tem 23 anos, participou de poucos jogos e não convenceu. É importante que o clube seja criterioso. Nem todo nome disponível é uma boa. Contratação. Precisamos de reforços sim, mas com qualidade comprovada. Também foi tema uma entrevista de um jogador importante que acredita que o Vasco está entre os 8 melhores do campeonato. Sua opinião é sincera e otimista, mas é o campo que vai definir isso. O Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo. Temos um grupo forte, mas é fundamental que ele seja bem treinado, bem escalado e mantenha regularidade. Outro ponto sensível foi a decisão de mandar o jogo contra o Palmeiras novamente para Brasília. Muitos torcedores gostariam de ver o time jogando em São Januário, mas a justificativa da diretoria é clara: a venda dos mandos gera receitas fundamentais. Os jogos estão sendo vendidos por valores altos, o que demonstra a valorização da marca Vasco. Entendo a frustração da torcida, mas também compreendo a necessidade de manter as finanças do clube equilibradas. A discussão sobre o clássico contra o Flamengo também foi levantada. Muitos querem que o jogo seja em São Januário, mas há limitações estruturais e regulatórias. A tendência é que o jogo seja no Maracanã, o que levanta questionamentos sobre a isonomia dos mandos. A diretoria precisa lutar pelo direito de jogar em casa, mas respeitando as normas. O que você acha? Maracanã ou São Januário finalizando? Quero destacar o papel do nosso goleiro, que recebeu proposta de renovação por 4 anos. Ele é um dos pilares do elenco e tem tudo para se tornar ídolo. Aos 30 anos está no auge da carreira e merece esse reconhecimento. Espero que aceite a renovação. Além dele, outros jogadores também devem ter seus contratos revistos. Encerrando o reforço, a fala do presidente: precisamos de união. Criadores de conteúdo, imprensa, torcida, diretoria, todos devem caminhar juntos. Isso não significa ausência de críticas, mas sim responsabilidade e respeito. A torcida é o maior patrimônio do clube e tem o direito de cobrar. Mas a crítica deve ser construtiva, jamais baseada em boatos. E você, torcedor? Qual sua opinião sobre tudo isso? Acha que estamos prontos para a temporada? Acredita nas mudanças feitas pelo treinador? Concorda com a visão do elenco entre os 8 melhores? Acredita que Pedrinho está no caminho certo? Deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui é Vasco. Até a próxima! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O mercado de transferências no futebol brasileiro sempre gera especulações, mas nenhuma delas tem sido mais intensa do que o interesse do Vasco na contratação de Everton Ribeiro. O meia de 35 anos, que recentemente saiu do Flamengo e atualmente brilha no Bahia, virou alvo prioritário para a diretoria Cruz Maltina. A grande dúvida é: o Vasco tem poder de convencimento para atrair um jogador de peso como Ribeiro, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, e se destacou por sua habilidade técnica e visão de jogo? Apesar da temporada abaixo das expectativas em 2024, Everton Ribeiro ainda foi fundamental para a boa campanha do Bahia, garantindo a classificação para a Libertadores. Sua experiência e currículo impressionante, com 11 títulos conquistados no Flamengo e gols inesquecíveis em edições do Brasileirão, fazem dele um dos jogadores mais cobiçados do mercado. Para o Vasco, que busca reforçar seu elenco com um jogador de qualidade, Ribeiro é o nome ideal para dar mais consistência à equipe. A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco não é apenas uma questão de qualidade dentro de campo, mas também de marketing e visibilidade para o clube. Seu nome de peso é capaz de alavancar a imagem do time, além de trazer mais confiança ao torcedor. A negociação promete ser longa, já que o jogador tem contrato até o final de 2025 com o Bahia, mas a janela de transferências tem sido o palco ideal para as conversas e tentativas de convencimento. Com uma história repleta de glórias e feitos no futebol brasileiro, a possível ida de Everton Ribeiro para o Vasco pode ser o grande movimento do mercado. Fica a expectativa. Será que o gigante carioca conseguirá superar os desafios financeiros e pessoais para contar com o meia em 2025? O futuro de Ribeiro no futebol nacional pode estar prestes a ganhar mais um capítulo emocionante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco. Da Gama, até o próximo vídeo.